Bildo Agave. Quem é que lembra de Bildo Agave aqui? Ninguém. Bildo, os mais velhos, né? Pastor Ailton diz assim: mata os velhos que eu sou santo. Não é? Porque os velhos é que sabem da história, não é? Bildo Agave é o pastor Severino Alves. Ele foi jovem aqui e ele sempre, não é, quando você... Pastor Severino Alves era um pai para mim. Eu bem jovem, eu vou dizer uma coisa aqui, não pense que eu era namorador, porque eu não era. A minha primeira namorada eu tive com 16 anos e com 19 anos casei, não é? Então, mas sempre que eu tinha uma namorada, eu levava para ele ver. Eu ia pelo central e aí ele dizia: essa não. Aí eu levei uma baixinha, aí ele disse: essa sim. Não é? Então eu tenho um carinho muito grande pelo pastor Severino Alves. Meus amados irmãos, a irmã Ezi falou, né, dos muitos idiomas. Às vezes a gente diz assim: na África do Sul tem inglês e dialetos. Na realidade tem dialetos também, mas a África do Sul tem 11 idiomas oficiais, idioma mesmo, com gramática, com dicionário, com Bíblia traduzida. E cantou aqui em Xangane, né, que lá na África do Sul é Tsonga, é o mesmo Xangane. Xangane é falado na capital de Moçambique. Falam Xangane, mas em África do Sul tem também o mesmo idioma, só com outro nome, né? Na África do Sul é Tsonga. Mas eles falam e se entendem, é como se fosse o português do Brasil e o português de Portugal, né? Tem algumas palavras que mudam, mas dá para entender muito bem. Então a irmã Rebeca cantou aqui em Xangane, que é esse Tsonga lá de África do Sul. Cantaram em Zulu, que é o idioma mais falado entre os negros na África do Sul. A maioria dos negros sabem falar Zulu, não é? E até os de outros países, moçambicanos, nigerianos, porque na época do apartheid havia uma perseguição muito grande aos negros, e os policiais, quando queriam assim oprimir eles, né, principalmente os que eram de outros países, forçavam ele a falar Zulu para não ser preso. Se falasse Zulu era porque era sul-africano, se não soubesse falar Zulu era preso. Então todos os negros sabem falar Zulu, que é o idioma mais falado da África do Sul. E tem o Afrikaner, né? O Afrikaner, que é o idioma falado pelos africanos, né? Afrikaner é a etnia, né? O afrikaans é a língua falada pelos brancos na África do Sul, porque às vezes as pessoas dizem: na África do Sul só tem negros, mas não. 20% da população da África do Sul são brancos, que eu não estou vendo aqui ninguém igual a um para eu comparar. Dizer assim, esse irmão ou essa irmã, ela parece ser uma africana ou uma africana. Eles são brancos, dos olhos verdes, não é? Brancos, loiros mesmo. E costumam não casar com negros nem com indianos. Eles casam entre si. Quando a gente vê assim um branco lá na África do Sul casado com um negro, é um português, né? Os portugueses eles se casam também, e os indianos também, não é? Eles não se casam nem com africanos nem com os negros sul-africanos. Eles casam entre eles. Minha esposa é muito confundida com a indiana, não é? E às vezes a gente, quando passa de mão dadas assim e cruza com indianos, eles ficam olhando para ela com cara feia, não é? Como dizendo: como é que casa aí com esse branco aí, né? Não é? Porque eles se casam
entre eles. Então a África do Sul é guetos, não é? Grupo de pessoas, os mais jovens não. Hoje nós já estamos vendo uma mescla muito grande dos mais jovens, grupos de negros com brancos, com indianos. No shopping a gente sempre vê muito, nas praças de alimentação, eles juntos, e eu sempre digo, daqui a uns 20 anos, essas barreiras entre as etnias na África do Sul vai se acabar em nome de Jesus, porque é uma briga, irmão, entre eles, não é? É uma briga muito grande, e existe um protesto lá chamado de xenofobia, em português, né? Que os sul-africanos se juntam para colocar os estrangeiros para fora. E é terrível, porque eles invadem casas, tiram as pessoas, toca fogo nas pessoas, toca fogo nas casas. E nesse período o pastor, ele pede até para nós não abrirmos a igreja para fazer culto. Porque nós temos na nossa igreja, por exemplo, a sede tem 9 etnias que não são sul-africanos. Então essas etnias é que sofrem, os nigerianos, os malauianos, os moçambicanos, até povos menores da África do Sul sofrem, como os Venga, né? E eles batem, tocam fogo, fecham os comércios, e é um momento muito constrangedor até para o governo sul-africano, graças a Deus, né? A gente está preparado para enfrentar isso. Mas graças a Deus, desde que fui para a África do Sul, não teve nenhum ataque xenofóbico mais. O último foi em 2019, setembro de 2019, e eu só fui para lá em outubro de 2019. Então a África do Sul precisa das vossas orações, e nós também, eu em especial. Quando ela, irmão, quando está se preparando para voar, essa mulher ora, chora, fala línguas estranhas, só falta marchar dentro do avião, é uma agonia, né? Mas, e quando dá turbulência, aí pronto. Uma vez nós estávamos vindo da Alemanha, na época da pandemia, porque ela disse 26 horas, mas teve voo que teve que sair da África do Sul para Londres, de Londres para o Catar, o Oriente Médio, né? Foi 11 mais 12, 23, mais 14 do Catar para São Paulo, né? Já vai 37 e mais 3 horas e pouco, quase 3 horas de São Paulo para Recife, e era, né? Quase 40 horas, né? E eu teve uma dessas vezes que a gente voltando, aí não tinha voo certo, mas a gente comprava um voo, aí quando colocava na internet, aí eles eram que diziam, vai passar pela Alemanha. A gente não tinha uma... E quando a gente estava indo para a Alemanha, em cima do Oceano Atlântico, enfrentamos uma turbulência, e as portas das malas caíram assim, e ela gritou, meu Deus, eu não pedi para ser missionária. Foi tu que me mandou, minha filha. E começou a chorar, e lembrando do filho, meu filho Neto, que é um homem já casado, meu Neto, né? Meu filho, eu disse, Neto, Deus vai cuidar. Não, eu quero eu cuidar. E ela tem muito medo de avião. Mas vamos abrir as nossas Bíblias. Como ela disse, não é fácil, irmão, não é? Não é fácil. Mas eu creio firmemente na oração da igreja. Quem diz amém? Amém. Essa igreja nos mantém não só com os nossos sustentos e com as nossas necessidades, porque às vezes as pessoas acham que a obra missionária é só o sustento do missionário, não é? Mas é muito, muito mais, não é?
a África do Sul não atende estrangeiro no setor de saúde. Se você chegar lá com uma dor, eles aplicam uma injeção e mandam você para casa, né? Então, tudo que se vai fazer de saúde tem que ser na rede particular. Uma irmã ligou para mim hoje, dizendo: pastor, eu estou voltando para Moçambique, porque fui no hospital e viram que eu estou precisando de ambulatório e aqui eles não me atendem, passaram um exame que é mais de 4.000 randes, ore por mim, e ela está voltando para se tratar lá no país dela, porque na África do Sul não trata estrangeiros. Vamos abrir Evangelho segundo escreveu São Lucas. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 15. Capítulo 15 de São Lucas é conhecido como, o capítulo das coisas perdidas. Primeiro, um pastor perde uma ovelha, ele tinha 100, perde 1, então foi uma perca de 1%. Depois a mulher tinha 10 moedas e perde uma, e é uma perca de 10%. E depois um pai que tinha 2 filhos e perde 1, perdeu 50%. São perdas que são gradativas. Mas eu quero ler do versículo 1 ao versículo 6. Lucas capítulo 15, versículo 1 ao versículo 6 diz assim: E chegavam-se a ele todos os publicanos, pecadores, para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Ele lhe propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida, até que venha a achá-la. E achando-a, a põe sobre os seus ombros, cheios de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Quem diz amém? Amém. Meus amados irmãos, neste início do capítulo 15, nós vemos pelo menos 4 tipos de personagens aqui. 4 personagens. Primeiro, Jesus, estava ali. Depois, os pecadores. Mas nós vamos encontrar também os fariseus e também os publicanos. Então são 4 personagens que temos nesta história. E às vezes a gente usa muito a parábola da ovelha perdida para comparar as pessoas que se afastam e que a igreja tem o dever de ir buscar. Pode ser feita essa aplicação desta parábola também. Mas esta parábola está se referindo aos pecadores. Veja que Jesus estava com os pecadores, os publicanos, e os fariseus chegaram lá e disseram: ele está comendo com os pecadores, ele está comendo com os publicanos, e ele está comendo à mesa, que era um símbolo de intimidade, e até hoje, nós não colocamos qualquer pessoa para comer na nossa mesa. São as pessoas que temos intimidade, sim ou não? Sim. Então, quando Jesus ele fala esta parábola, ele estava falando dos pecadores. Porque apesar de nós dizermos assim: ele é filho do Satanás, mas uma pessoa se torna filho do diabo, irmãos. Mas todo homem é filho de Deus. Quem diz amém? Amém. Mas quando esta ovelha aqui, ela não se desvia, esta ovelha aqui, ela se perde.
ela se desgarra, não é? Estavam ali, mas viu a ovelha é um animal muito simples. Alguma coisa chamou a atenção dela e ela saiu da manada de ovelha e foi procurar outra coisa, não é? Então, Jesus ele está se referindo aqui às almas que estão no mundo, que se perderam no seu caminho. Às vezes até quando Jesus disse o que das crianças? Delas são o reino dos... Mas quando vai crescendo, vai se perdendo o caminho. Vai perdendo o caminho do reino. Às vezes a prostituição, a bebida e tantas coisas que o mundo oferece. Quem diz amém? Amém. E a gente precisa entender isto, que todos que estão no mundo era para estar aqui, mas eles se perderam. Jesus não veio morrer para salvar alguns. Jesus veio morrer para salvar o mundo. Não é assim que diz João 3,16, porque Deus amou o mundo. O prazer de Deus, disse o apóstolo Paulo, né, é que todos cheguem à salvação. Esse é o prazer. Todos eram para estarem no redil do Senhor, mas se afastou. E cabe a nós irmos atrás dessas ovelhas. Eu vejo, eu aprendo algumas coisas neste texto. A primeira coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que o Senhor valoriza a todos, não só as ovelhas que estão com Ele, mas Ele valoriza também a ovelha que está no mundo. Quem diz amém? Amém. Às vezes quando alguém vê um missionário assim, o coração se enche de fervor, pastor Henrique. Aí diz, eu queria tanto ir para fazer a obra missionária, eu queria tanto ir para a África, para a Argentina, para Portugal, mas nós devemos amar a todas as almas perdidas. Quem diz amém? As almas, eu costumo, um lema está na minha mente nesses últimos dias, que as almas da África é importante para o Senhor, sim ou não? Sim. Mas as do Brasil também, as de Pernambuco também, as de Bezerros também, é importante, e nós precisamos focar nas almas que estão perto de nós, na nossa família, na nossa rua, no nosso bairro, porque o Senhor se interessa por elas também. Comece a amar as almas que estão a seu alcance. Comece a pregar as almas que estão a seu alcance. Eu digo isso, eu ficava até com vergonha, porque eu dizia aos meus amigos, eu não tenho desejo de estar na missão. Nunca tive. Eu ficava até com vergonha porque conhecia amigos, ministros já, que quando falava em missão, o coração ardia. E eu dizia, Senhor, Tu me prometeste que eu vou para a missão. E por que eu não sinto isso, Deus? Por que eu não sinto isso? Eu tinha amor às almas. Pastor Henrique sabe disso. Eu acho que poucos coordenadores faziam tantas cruzadas como a área 1232 fazia, porque eu queria ganhar almas. Eu não estava preocupado se a alma era lá na África, se era na Argentina, aonde era, eu queria ganhar almas para o Senhor. Eu amava as almas. E quando alguém chegava para mim e dizia, tu tem cara de missionário, homem. Tu vai para a missão. Eu dizia, ir para a missão, deixar minha família, deixar o meu país. Eu estou ganhando alma aqui, e estou ganhando muitas almas aqui. Eu não preciso ir para a missão para ganhar almas. Por quê? Porque o meu foco estava ali. Até o dia que o meu pastor ligou para mim e disse assim, eu vou para a cidade de você na África do Sul. E ali, aí o Brasil acabou-se para mim. Aí o Brasil acabou-se. Eu ia orar, não é? É engraçado,
um exílio falando de sonho, né? E ela sonhava com os hinos africanos. E uma vez, eu coordenava duas áreas, área 12 e 32. E a estatística, para me ajudar, tinha muito cuidado para não chocar escola animada, que é um trabalho que o pastor faz questão que os coordenadores estejam. Mas nesse dia, não sei o que aconteceu, escapou. Ficou duas. E minha esposa é essa mulher aqui. Aonde vocês me verem, vocês vão me ver com ela. Se ela não estiver, está doente. Se Ezi não estiver comigo em qualquer lugar, é porque ela deve estar doente. E no domingo pela manhã eu disse a ela: filha, eu te levanto que hoje tem duas escolas animadas. E ela disse: dou não hoje. Eu disse: está doente? Ela disse: não, estou cansada. Eu disse: cansada de quê, mulher? Tu dormiste a noite todinha aí. Estás cansada de quê? Ela disse: aqui eu passei a noite todinha na África do Sul. Estou aqui com as minhas pernas cansadas de dançar na África do Sul. Eu dancei a noite todinha. E eu olhei para ela assim e disse: África do Sul, tu fica vendo essas postagens do pastor aí na África do Sul. O pastor estava na África do Sul. Tu fica vendo essas postagens aí depois fica tendo visagem e dizendo que é visão. Não é? Vamos embora para que a gente tem que ir. E ela foi, não é? Sem muito querer, dizendo que estava cansada. Isso foi no domingo. Na terça-feira, antigamente, mas nunca eu deixei isso acontecer, o perfil do meu WhatsApp era a mesma foto do perfil do WhatsApp dela. Aí o pastor, não é, que tem o nosso telefone e o telefone das nossas esposas também, aí ele pegou, viu, mandou para ela. Aí: irmão Moisés, preciso falar com o Senhor com urgência quando eu chegar da África do Sul. Mas mais urgente ainda é ver o Senhor falando em inglês. Mandou para mim, eu não recebi essa mensagem, né? Passei o dia todo em prestação de conta. Quando chego em casa à tarde, está a minha esposa com um sorriso aqui, Rebeca com os olhos inchados de chorar, porque não queria ir para a África de jeito nenhum, e meu filho tenso assim. Quando eu cheguei, foi que houve? Aí ela mostrou o celular, ver aqui. Quando eu olho assim, África do Sul. Porque a gente não tem missão de língua inglesa a não ser na África do Sul. Então, a partir daquele momento, aí eu comecei a pensar na África do Sul. Quem diz amém? Deus está nos convidando esta noite, está convidando vocês esta noite para focar em bezerros. Vocês precisam ganhar alma em bezerros. Quem diz amém? Eu sei que eu estou falando para pessoas daqui que têm chamada missionária e provavelmente até vá, mas Deus está dizendo para você hoje: foque nas almas de bezerros, foque nas almas da sua rua, do seu bairro, da sua família. Comece a ganhar almas aqui. Valorize as almas daqui. Quem pode dizer amém? Mas eu aprendo uma outra coisa aqui. Eu aprendo que além do Senhor Jesus, como pastor, valorizar as ovelhas, Ele está procurando. E Ele usa a gente para procurar essas ovelhas. Quem diz amém? É você que tem que ir atrás delas. É você que tem que pregar o Evangelho para elas, né? Ah, não, mas tem pessoas que é muito difícil, irmão Moisés. Aí a gente foi evangelizar lá, não é? E quando a gente começou a distribuir panfletos, aí um rapaz, não é? Estava no grupo que a minha filha estava, começou a tratar mal. Era sul-africano, não é? E ele dizia assim: esses estrangeiros, esses brancos vêm para cá para trazer essas mentiras. A gente enfrenta, irmãos, dificuldades.
Não pense que a gente não enfrenta, não. E eu cheguei com calma, não é? Com calma. Disse, não é? Não fique irritado, Senhor. Calm down. Não é? Oi, get away. A gente vai sair, fique tranquilo. A gente vai sair daqui. Saímos e ele ficou lá dizendo coisas. Mas outro dia, lá vinha ele. Eu disse, eu vou. Aí quando eu fui para ele, na literatura, aí ele olhou para mim e disse, again? Aí eu disse, again. Aí ele, né? De novo? Aí eu disse, de novo. Aí ele pegou e saiu para ali. Aí eu digo, ele vai terminar se convertendo. Vai terminar se convertendo, porque a gente tem que insistir. A gente tem que ser um canal de Deus para ganharmos almas. O missionário está além fronteira, mas ele passa por dificuldades e a igreja do Senhor é quem está segurando a corda, como diz o nosso pastor. Eu vou contar algo aqui que eu não contei em lugar nenhum ainda. Em lugar nenhum ainda, não é? Minha esposa, minha filha sabe. Eu acho que 2 ministros, eu vou dizer o nome deles que eles sabem, evangelista Marcos, que está no Jordão, e evangelista Sóstenes, da primeira parte. O pastor me chamou e disse, Moisés, eu estou indo para a África, faça um check-up geral. Faça um check-up geral. Eu fiz check-up. E quando nesse check-up eu fiz uma ultrassom abdominal e acusou, a data da viagem já estava marcada. O visto nós já tínhamos vindo de Brasília esperando só o visto chegar. E aí acusou 2 cálculos, um em cada rins. E o médico disse, olha, pelo tamanho que está dizendo aqui, 2 centímetros, o senhor não tem como expelir esse cálculo. Esse cálculo vai ter que ser uma cirurgia. E a gente vai ver de que é esse cálculo. Se é um cálculo que pode ser quebrado via laser, ou se tem que ser na faca mesmo. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou dizer isso ao pastor? E aí ele fez uma requisição de uma tomografia. Ele faça urgente, porque é um cálculo grande, se ele subir para o canal, vai ser problema. E eu fui fazer. Um dia, eu acho que 2 dias depois eu estava para fazer a tomografia. E quando eu cheguei na porta, eu disse, Deus, Tu és um Deus que pode todas as coisas. Tu podes tirar este cálculo, Senhor. Eu não tenho dúvida nenhuma. Tu me chamaste, eu sei que Tu me chamaste. Então confirma agora, Senhor. Faz um milagre nesse momento. Que entrei dentro daquela bendita gaveta para fazer a tomografia. E fiz a tomografia. Perguntei para o rapaz, e aí? Aí ele disse, eu não posso dizer não. Vai no laudo. E quando pegamos o laudo e levamos para o nefrologista com um urologista, quando abriu o exame, aí estava lá, não é? Intestino ok, baço ok, fígado ok, não é? Rins, 2 cortes cicatricial no rins direito e no rins esquerdo, medindo 2 centímetros. O Senhor foi lá e fez a cirurgia. Ele não precisava deixar cicatriz. Ele não precisava deixar cicatriz, mas ele disse, eu quero deixar a cicatriz aqui, para que se veja que foi eu. Mas o maior problema foi quando eu cheguei na África do Sul, irmãos.
África do Sul, com uns 3 meses, eu comecei a sentir uns sintomas. E eu quero me reservar o direito de não dizer onde foi. E eu comecei a sentir os sintomas. E eu disse, eu vou no médico. Eu vou no médico. E quando eu cheguei lá, o médico fez alguns exames e veio um diagnóstico terrível. E ele disse, olha, você vai tomar tais e tais medicamentos. E aí eu disse, meu Deus, tu me curaste no Brasil para me deixar doente aqui na África. Eu com 3 meses de obra missionária. E aí eu sou daquele crente, irmão, que quando eu adoeço, eu boto a boca no trombone para pedir oração. Mas eu disse assim, eu vou, ligue para a irmã Judite e diga a ela. Digo o diagnóstico. E o pastor estava viajando para uma assembleia na Argentina. Estava ele e o pastor Ailton Júnior na Argentina. E eu liguei para o pastor Ailton Júnior. Disse, pastor Ailton Júnior, aconteceu assim. O médico me deu esse diagnóstico. E ele disse, calma, homem. Deus está no controle de tudo. E um dia, eu estou de madrugada sem conseguir dormir. Aí o telefone toca. Quando o telefone toca, é um número estranho. Por WhatsApp. E eu coloco quem é. Aí do outro lado, pastor Ailton. Um número diferente, eu liguei para o evangelista Salatiel. Evangelista Salatiel, tem um número aqui estranho, dizendo que é o pastor Ailton. O número é tal e tal. Aí ele disse, é ele, que o telefone deu problema. E ele está usando esse telefone aí. E aí eu já sabia que era ele. Aí eu comecei a escrever. Eu sou muito chorando. E eu me lembro que eu escrevia para o pastor, as lágrimas caindo e eu contando a ele. E ele disse, meu filho, a igreja está orando por vocês. A igreja está orando por vocês. Eu vou orar por você. E aí ele, como pastor, aí deu um diagnóstico. E aí eu quero me reservar o direito novamente, não dizer o que ele escreveu. Mas quando ele disse isso, eu disse, meu Deus vai me dar vitória nesse negócio. Peguei meu celular para não acordar minha esposa e fui para a sala. E eu gosto de orar com uma playlist, tocando Esteja Jovem. E eu coloquei no YouTube playlist aleatória para a oração. E fiquei lá na sala. Telefone, né, cantando aqueles hinos e eu dizendo, Senhor, me ajuda. Aleluia. Eu não quero voltar, Deus. Com 3 meses aqui na África do Sul. E quando eu estava orando, aí começa a tocar canção e louvor. E era aquele que diz assim, é o que eu gosto muito, toda vez que ele canta ele, aquele que diz assim, bem aqui no meu coração, sinto às vezes como um turbilhão. Eu comecei a chorar, chorei. Aí no coro daquele hino, era como o Espírito Santo dissesse, acalma tua alma. E aquieta aí.
estava acontecendo nada. Chamei o pessoal para vir para frente. Eu quero orar por vocês. Jesus vai lhe curar. Deus vai curar a gente aqui nesta manhã, que o culto lá é no domingo pela manhã. Aleluia. E daquele dia em diante, os sintomas desapareceram. Aleluia. E eu liguei para o pastor Licorino, eu não vou tomar mais essa medicação. E ele saiu, depende da sua fé. Eu queria que você terminasse, né? O médico não passou, pastor, já estou bem. Ele disse, mas termine esse tratamento, homem. Tome essa medicação. Se você está se sentindo bem, vá lá no médico e diga a ele, o senhor vai amanhã. Fui lá e disse, doutora, eu estou me sentindo bem, eu não quero mais tomar, aqueles sintomas passaram. E ela disse assim, dê uma nota para esse sintoma. Eu disse, 10. Ela disse, pode parar de tomar a medicação. E até hoje, aleluia, o Senhor Deus fez. É a oração da igreja. A contribuição é importante, porque não se faz nada sem dinheiro. E eu não digo isso assim de boca para fora, não. Vocês viram que na hora da oferta eu saí, eu passei a mão não estava com a carteira. Eu não perco a oportunidade de ofertar ao meu Deus. Eu não preciso pagar para ser salvo. O céu não é comprado com dinheiro. As bênçãos não é comprada com dinheiro. Mas a oferta e o dízimo é para prosperidade. E Malaquias capítulo 3 deixa isso bem claro. Eu não perco a oportunidade de ofertar. É o meu culto completo. A oferta, a contribuição, ela é muito importante. Mas a oração é tão importante quanto. Vocês não sabem o que a gente enfrenta lá do outro lado. Pessoas que não gostam da gente só por conta da cor. Só porque a gente é branco. Só porque a gente parece um indiano. Como é o caso da minha esposa. Mas vocês estão orando. Uma vez eu coloquei no Instagram, a África do Sul está pegando fogo. Eles tinham feito um protesto na frente da igreja. E os policiais ficavam de longe. Aí eles com pau, com enxadas, com foice, jogando pedra nas casas. Minha esposa dentro de casa, aperreada. A gente ficou na sala orando, Deus, Deus, Deus. E eles quebraram as vidraças na rua todinho. Mas chegou na frente da casa pastoral, eles não tiveram força de mexer. Chegaram em frente da igreja, não teve força de mexer. Aleluia! Isso é oração da igreja. Vocês têm uma responsabilidade. Orem por nós, orem pelos missionários. O Senhor Jesus ama as almas. Olha, irmãos, não é fácil não. Se não for amor às almas. Nós abrimos um trabalho novo em Moçambique. Fica a 480 quilômetros só de fronteira, mas ao todo dá quase 600 quilômetros. E é um trabalho que está crescendo muito. As igrejas da missão, nós somos bem cuidados por esta igreja. Mas as igrejas em si, lá são simples. São irmãos simples. E às vezes dá para ir de carro, né? Às vezes a gente vai de carro, porque de África do Sul para Moçambique tem um visto que é muito caro. E às vezes não dá para ir de carro. Aí eu vou só. Pego um ônibus de 9 horas da noite no sábado. Eu já vou parar. Amanhã é o dia de trabalho, né? Aí eu pego o ônibus 9 horas da noite na África do Sul.
e viajo a noite todinha. Mas imagine esse corpo. Eu sei que eu incomodo. Aí o que é que eu faço? Eu vou lá para trás, na cadeira do banheiro, que ninguém quer sentar. Eu fico lá atrás, porque eu sei que ninguém vai chegar lá para incomodar. Aí eu rodo a noite todinha. 7 horas da manhã do domingo eu chego. Aí vem o irmão lá me buscar. Ele tem cuidado. Não, pastor, o senhor não pode ficar só. Aí me leva para a casa dele. Uma família simples. E eu me lembro da primeira vez que eu fui. Aí o filho dele, quando olhou a bandeja de pão em cima da mesa, ele disse assim: eu vou pedir a Deus para o pastor vir para cá todo domingo para a gente comer pão. E aquilo me apertou o coração. E eu disse: eu não como mais na casa daquele irmão. Quando eu for para a Santa Ceia, eu vou em jejum. Eu vou fazer um jejum, porque eu sei que ele está se sacrificando para dar o melhor para mim. De tomar banho na caneca, como diz aqui no Nordeste. Vamos para o culto. Começamos às 8 horas da manhã. O culto vai até meio-dia. A gente para almoçar. Uma papa branca, irmão, com verduras. E eles fazem um esforço para colocar uma mistura, frango. E eu fico dizendo: meus irmãos, eu estou lhe dando trabalho. Aí ele: não, pastor, o senhor está nos dando exemplo. Porque o senhor sai da África do Sul para vir cuidar da gente aqui em Moçambique. Eu sei que o senhor faz por amor a nós. A gente almoça, depois tem uma reunião de liderança com eles. Às 5, 6 horas da noite a gente está voltando para a rodoviária para pegar o carro novamente de 7 da noite para rodar sem dormir, né? Para voltar para a África do Sul, para chegar lá na África do Sul. Olha, irmão, ir para Moçambique é até bom. Você descer do ônibus de 7 horas da manhã. Mas para a África, para Moçambique é subindo. Demora mais um pouquinho. Mas voltando, como é descendo, em vez de a gente chegar às 7, a gente chega às 5, 4h30. E aí, o frio da África do Sul não é fácil. Não é fácil. É frio. Esse ano a gente enfrentou -13. -13. Nevou. Minha filha foi alegre, nunca tinha visto neve na vida dela. Saiu da cama, correu, foi para a neve, voltou com os pés todos inchados, queimados. Nordestina, quando vê neve, ela nunca vê neve, aí fica desse jeito. Frio, irmão. A África do Sul é um frio seco. Quando a gente respira assim, entra queimando. Eu chego na segunda-feira de manhã acabado, morto fisicamente. Mas o meu espírito está dizendo: você está fazendo certo. É pelas almas. E às vezes, me perdoe, pastor Henrique, o que eu vou dizer aqui agora, não é doutrinando a igreja que o senhor é pastor, mas muitas vezes a gente fica nos domingos em casa, assistindo televisão, e as almas perdidas do mundo, precisando da sua palavra, precisando de você entregar uma literatura e dizer: Jesus te ama, largue esta bebida, Jesus te ama, aceita Jesus, não deixe a campanha evangelizadora, não perca, faça feito o apóstolo Paulo, pregue em tempo e fora de tempo, porque o Senhor ama as ovelhas. Ame também. Jesus nos deu exemplo em tudo, em tudo eu vos dei o exemplo.
A obra missionária é bom. É cumprir a palavra. Mas cumpra também. Porque é muito fácil contar ensino. Né? Dá Lá menor para mim, por favor. Lá menor. A última vez que eu vi minha